E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada para quem estiver assistindo. Pessoal, o intuito aqui hoje é fazermos questões em específico. Vou começar com algumas questões Enem, assuntos diversos, tá? Diversos, nas lives que eu vou trazer para vocês. Vou também utilizar questões Enem atualizadas, tá? E também de outros vestibulares tradicionais. Combinados? Qualquer dúvida que você tiver nas questões no vídeo, se você não conseguir compreender, pode mandar mensagem no WhatsApp Empresarial do Que Macete, link na bio do Instagram, assim como também na DM do nosso Instagram, combinados? Vamos lá então para a resolução. Questão aqui, Enem 2020, né? Vamos lá. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos. Só arrumar aqui. Só deixa eu aumentar a minha... Já. Podem sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício protegendo os tanques de armazenamento. Cara, perfeito. Porque assim, quando falamos em armazenamento, nós temos um problema que ou o alimento ou a substância, ela pode oxidar o metal do armazenamento. Exemplo, se eu falo lata de leite em pó, tem risco a lata, o leite em pó, entrando em contato com o metal, ele oxidar o metal e intoxicar o alimento, que é o leite em pó? Tem. Comidas enlatadas acontece muito isso, infelizmente. Mas acontece quando ou a proteção interna acontece quando a proteção interna está danificada. Rodrigo, quando que a proteção interna está danificada? Quando ela é amassada. Então nunca, nunca, nunca compre latas em conserva de alimentos amassadas. Porque essas latas elas possuem um biofilme ou um metal de sacrifício, que eu já vou entrar com vocês em específico, protegendo. E simplesmente quando ela amassa, ele quebra esse biofilme ou esse metal de sacrifício, fazendo com que o metal, que tende a oxidar com facilidade, entre em contato com o alimento. Fechou? O que a questão está falando é sobre eu armazenar a gasolina sem prejudicá-la. Ele falou, utilizar metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? Essa que é a cereja do bolo. Pessoal, grava assim. Metal de sacrifício é o quê? É um metal em específico, onde o qual ele tem um potencial de redução menor de quem ele vai proteger. Rodrigo, mas como assim potencial de redução menor? Ó, exemplo. Ferro. Ferro é um dos elementos que é muito utilizado, muito empregado, tanto na área de construção civil, né, quanto em outras questões. Mas ele tem um problema. Ele se oxida com facilidade. Mas como resolver? Pode ser feito pegar, por exemplo, um prego de ferro, vou desenhar aqui um prego, pode ser feito o quê? Eu adicionar ao redor um material que vai proteger o ferro. Um material que vai proteger. Esse material que vai proteger, ele é chamado de metal de sacrifício. Por quê? Porque em vez do ferro se oxidar, quem vai se oxidar é esse novo metal. Quem vai se oxidar é esse novo metal. Esse novo metal, ele é conhecido como meu metal, certo? Só deixa eu trocar aqui a cor para uma coisinha. Ele é conhecido como meu metal de sacrifício. Rodrigo, todo metal pode ser metal de sacrifício? Não. Não. Metal de sacrifício, ele vai se sacrificar. Ou seja, ele vai se oxidar. Então toda vez que você pensar em metal de sacrifício, você pensa que ele vai se oxidar. Fechou? Então por isso que ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o quê? Um menor potencial de redução. Menor. Minha letra tá horrível aí, tá? Desculpa. Vamos lá.
Então eu tenho que ter o menor potencial de redução, gente. O menor potencial de redução. Vamos observar o seguinte, ó. Quando... Ah, tá. Antes, né? Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, liga de ferro carbono, considere as semi-reações de redução. Aí percebe que eu tenho aqui ferro, que ele falou, né? Aí eu tenho zinco, cobre, níquel, cádmio e mercúrio. Rodrigo, quem que eu vou usar? Vamos lá. Eu quero proteger o ferro. Certo? Qual que é o potencial do ferro? Menos 0,44. Então, se o metal de sacrifício ele tem que ter um potencial menor de quem ele vai proteger, certo? Só vou diminuir um pouquinho minha câmera para você observar bem ali. Ele tem que ter um potencial menor de quem ele vai absorver, ou de quem ele vai proteger. Qual que é a ideia? Eu posso ser quem? Aí vamos lá. O potencial é menos 0,44. Então, todos que estiverem abaixo que este valor, vai proteger. Todos que estiverem abaixo desse valor. Quem está abaixo? Vamos lá, zinco. Zinco é menos 0,76, está abaixo. Cobre, está acima. Níquel, e aí? Aí tu fica pensando, pô, velho. Pessoal, matemática básica. Quanto menor o numeral negativo, quanto menor é mais distante de zero. Esse aqui está mais próximo de zero que o menos 44, então não pode ser níquel. Beleza? Cádmio, pode. É 0,44, aqui é 0,40, não pode. Mercúrio, claro que não. Então só pode, nesse caso, ser o zinco. Rodrigo, poxa, mas esse cara vai oxidar. E a questão trouxe semi-reação de redução, né? Isso aqui são semi-reações de redução. Pessoal, hoje em dia é padronizado trazer sempre semi-reações de redução. Fechou? Então você vai ter que interpretar desta maneira. Beleza? Eu tenho um macete para vocês, que é lembrar do seguinte. Os metais que têm menor potencial de redução é o famoso bacana, magrela e alta. Esses são os metais com menor potencial de redução. Lítio, potássio, bário, cálcio, sódio, magnésio e o alumínio. É o famoso lica, bacana, magrela e alta. Beleza? Depois vem zinacretina, enfim. Que aí vem um zinco, né? Então, se você lembrar desses, em específico, você mata as questões. Se ela não trouxer os potenciais. Mas essa questão aqui trouxe os potenciais, então fica mais fácil. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, vamos avançando. Aqui. Vamos lá. Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios, ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponham que o composto apresentado seja o feromônio natural e que seu tautômero já matou a questão. Rodrigo, mas por que matou a questão? Pessoal, tautômero. Tautômero. Vem de tautomeria. O que é tautomeria? Vamos lá. Tautomeria. Vou ter que diminuir essa letra. O que é tautomeria? Tautus. Vem do latim, que significa equilíbrio, né? Ou equilíbrio dinâmico, enfim, equilíbrio. Meria vem de mero, significa partes. Então eu tenho um equilíbrio entre as partes. Quando se fala sobre tautomeria, vou colocar bem aqui, você tem que lembrar que a tautomeria ela só acontece aonde? Em enol. Em toda vez que falar tautomeria,
é enol. Toda vez que falar enol, é tautomeria. Fechou? O que é o enol? O enol é simplesmente um grupamento hidroxila ligado a um carbono, mas esse carbono ele é um carbono insaturado. Enol. En de ligação dupla. Ol porque ele parece um álcool, né? O álcool tem um sufixo ol na química orgânica. Mas enol porque é um composto instável. Rodrigo, mas por que ele é instável? Pessoal, agora pensa comigo o seguinte. Ligação dupla é uma sigma e uma pi, correto? Uma sigma e uma pi. O que acontece? A pi é uma ligação mais fraca que a sigma, correto? Então, simplesmente, o que vai acontecer é que essa ligação vai ser atraída, porque o oxigênio ele é muito eletronegativo. Então, essa ligação ela não vai existir mais aqui e vai formar uma dupla aqui. E esse hidrogênio irá sair como íon H+. Claro que futuramente ele volta para esse ligante aqui. Mas agora vamos falar sobre... Vamos falar sobre enol. Existem dois tipos de enol. Existe a tautomeria, conhecida como tautomeria cetoenólica, e a tautomeria, conhecida como tautomeria aldoenólica. Por quê? Opa, eu pulei a coisa. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu tirar esse zoom aqui, quero colocar mais pra cá. Pronto. Vamos observar o seguinte. Eu tenho dois tipos de enol. Eu posso ser um enol que ele é carbono, hidroxila, ligação dupla com carbono, e digamos que aqui eu tenho 2 hidrogênios, e aqui eu tenho um hidrogênio, beleza? Isso aqui é um enol. E eu tenho outro tipo de enol, que eu posso ter o seguinte, hidroxila ligada a carbono, ligação dupla com carbono, tudo bem? Aí aqui eu sou um CH2 e aqui eu também sou um CH2. Qual que é a diferença? Esse enol aqui, gente, eu vou colocar nesta cor aqui. Esse enol aqui, ele é um enol primário. Correto? E esse enol aqui, ele é um enol secundário. Rodrigo, existe enol terciário? Nem ferrando. Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Então, o que acontece? Ligação π vai ser quebrada. Se ela for quebrada, ela vai vir e se ligar com o oxigênio formando ligação dupla, correto? Aqui é a mesma ideia. Ligação π será quebrada e vai vir para cá formando ligação dupla. Observe que o que eu vou formar? Eu vou ter aqui o carbono, o hidrogênio, que eu estava antes, ligado em ligação dupla com o oxigênio. Ligação dupla com o oxigênio. Aí eu vou estar ligado com o carbono. Agora, tá vendo que eu tenho sua ligação simples, né? Vou ter que colocar lá embaixo. Sua ligação simples, certo? Com hidrogênio e hidrogênio. Rodrigo, mas esse carbono aqui ele não está estável. Aquele hidrogênio que saiu daqui vai vir e se ligar com esse carbono. O que eu formei? Que composto é esse? Isso aqui é um aldeído. Beleza? E o de baixo, como é que fica? Vamos lá. Quebrou, formou ligação, certo? Então eu vou ser um C ligado C dupla O ligado a CH2. Fechou? Eu fiz até um erro aqui, tá, gente? Aqui é CH3, beleza? Eu não tinha percebido quando eu escrevi. Aqui é CH3. Só pegar a borracha aqui. CH3. Ali que é CH2. Agora aqui, onde era CH2, ele perdeu uma ligação, porque foi quebrada. E esse hidrogênio vai vir e vai complementar essa ligação. Então eu vou ficar CH3. Mas vamos lá, que grupo funcional é esse aqui? Isso aqui é uma cetona. Então perceba que eu tenho o quê? Eu tenho um enol virando aldeído e eu tenho um enol virando cetona. Essa de cima é conhecida como isomeria aldoenólica. E a de baixo é conhecida como isomeria cetoenólica.
Fechou? Rodrigo, mas pra mim isso era isomeria de função. Não é. Por quê? Grava isso. Isomeria de função é a comparação entre duas substâncias que possuem a mesma forma molecular. Aqui não é comparação de duas substâncias que possuem a mesma forma molecular. É um equilíbrio. Por quê? Porque o enol está virando o aldeído aqui na primeira, mas o aldeído volta a ser enol. O aldeído volta a ser enol. Aqui o enol secundário vira acetona, mas a acetona volta a ser enol. Claro que em baixa quantidade. É encontrado-se o equilíbrio, mas o equilíbrio encontrado, eu tenho mais cetona do que o enol, ou, se for o caso de cima, mais aldeído do que enol. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, toda vez que falar sobre tautomeria, é enol. Fechou? Vou tirar minha câmera rapidinho e tu tira o print. Pronto. Vamos lá, então. Ó, vamos lá para questãozinha. Que a questão que é? Com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Pessoal, que substância é essa aqui? Que substância é essa? Eu sou um aldeído. Se eu sou um aldeído, eu preciso ser um enol primário, certo? Olha só que coisa linda. A primeira é uma acetona, não pode. A segunda é uma acetona, não pode. A terceira é um enol, beleza. A quarta é um álcool, não pode. A quinta é um aldeído, não pode. Só tem um enol aqui. Tu nem precisa de mais. A questão nem quis fazer uma pegadinha trazendo um enol primário e um enol secundário. Não, só trouxe uma. Fechou? Olha como é que é lindo, maravilhoso. Então, questãozinha gostosinha. Vamos lá, próxima. Essa aqui é legal. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Adoro quando o Enem fala assim, e outra espécie química pulverizada. Por quê? X, né? Eu não sei o que é, mas eu sei que tá ali. E por que pulverizada? É uma ideia de superfície de contato, né? Quanto menor o tamanho, maior a superfície de contato. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor. Então, beleza, eu sei que o produto, gás hidrogênio mais energia. Vamos lá. Aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Vamos lá, tenho aqui as semi-reações, né? Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? A questão falou que para aumentar a eficiência, eu tenho que fazer o quê? Liberar gás, hidrogênio e energia, né? Onde que eu libero o gás e hidrogênio aqui? Aqui, ó. Na primeira, eu tenho liberação de gás e hidrogênio, certo? Mas olha lá, interpretação. Isso aqui é uma semi-reação de redução. Aqui eu tenho gás e hidrogênio no produto. Então, essa reação ela tem que reduzir. Se ela tem que reduzir, eu preciso de alguém que reduza ela. Ou seja, eu preciso de alguém que oxide. De acordo com a perspectiva de potencial de redução, quanto maior o potencial de redução, mais eu vou reduzir. Quanto menor o potencial de redução, a minha tendência é me oxidar, comparando, certo? Então, qual que é a ideia? Vamos lá. Aqui, só tocar aqui para outra tela para mim. Aqui, eu tenho o quê? Menos 0,83. Então, eu preciso reduzir com esse potencial aqui, gente. Então, alguém que vá oxidar tem que ter um potencial menor. Vamos lá. Esse aqui de cobalto tem um potencial menor ou maior? E aí, matemática, é maior, então não pode. Cobre, maior ou menor? Maior, então não pode. Rodrigo, por que não pode? Porque se eu colocar com essas duas, esse cara aqui que vai reduzir e o outro vai oxidar. Beleza? O de chumbo, maior ou menor? E aí? Maior ou menor? Pensa comigo assim. Ideia dos negativos. Matemática. Quanto mais próximo de zero, maior eu sou. Fechou? Esse cara aqui também está mais próximo de zero. Então não pode. Cadê? Tá aqui. Então não pode. Alumínio. Muito menor, certo?
Então ele pode oxidar. Então ele pode oxidar. Esse aqui é um pouco menor, mas ele pode oxidar? Pode. Então eu tenho duas formas, de acordo com os potenciais. Beleza? Vamos lá. Aí que vem a cereja do bolo, né? Amo essa questão. Por quê? Vamos lá. Pessoal, vou só aumentar um pouquinho pra cá. Só um pouquinho, só pra gente conseguir ver. Tá, já sabe o que é? Pessoal, olha o seguinte. Só um segundo que tem um negócio ali tampando. Pronto. Vamos lá. Pessoal, olha o seguinte. Oxidar é o oposto de reduzir. Oxidar é o oposto de reduzir, é o oposto. Então, na verdade, o que tem que acontecer é o sentido contrário. Então, eu preciso de alumínio ou eu preciso de ferro. A A é alumínio, a B é cobalto, já sei que cobalto não pode, a C é cobre, não pode, a outra é ferro. Ah, Rodrigo, ferro pode. Errado. Por quê? Porque aqui é o hidróxido de ferro. E a outra é chumbo, não pode. Rodrigo, mas eu não entendi. Pra mim, a gente tinha ficado entre duas, que eu tenho alumínio e tenho ferro. O pessoal pensa assim, o que é oxidar? Oxidar é perder elétrons, certo? Perder, futuro, perder. Aqui o alumínio, ele tá zero, então ele ainda pode se oxidar. Ele pode pegar, doar 3 elétrons e se tornar o alumínio mais 3. Mas aqui eu tenho ferro já oxidado. Então, eu falar que eu preciso oxidar, eu preciso do ferro zero. Entendeu? Eu preciso do ferro zero. Aqui, se eu preciso oxidar, eu preciso do alumínio zero. Então, qual é a resposta correta? Alumínio. Essa que é a ideia que você precisa ter. E já cansei de ver questões assim. Minha dica de ouro para você. O que você vai observar? Olha só. Eu quero reduzir, correto? Eu quero reduzir. Então, eu preciso de alguém que me oxide. Então, não pode ser de cara nem C nem D. Por quê? Porque eles já estão oxidados. Não pode. Agora, pelos potenciais, não pode ser nem chumbo, não pode ser nem cobre. Pronto. É isso que eu quero que você consiga idealizar fazendo suas questões. Fechou? Por hoje é só essas 3 questõezinhas. Vou buscar fazer mais vídeos também e disponibilizar aqui para vocês. E também não esqueça que logo mais vai ter as lives. Fechou? Qualquer dúvida, só entrar em contato.